Oi, pessoal, graça e paz a todos. Eu estou aqui hoje, né, para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa ação, essa ação Laura Liz, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas podem se perguntar o porquê dessa ação, né? E eu queria iniciar com a palavra do Senhor em João 15, versículo 11, que diz assim: Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então a palavra do Senhor traz pra gente que a gente deve levar alegria a quem muitas vezes está passando por um momento de tensão. E essa ação Laura Liz se deu que há 3 anos atrás, né? Eu estava, né? Eu, meu esposo e a nossa filhinha que o Senhor guardou, estávamos no IMIP, no hospital do IMIP. E me marcou muito o momento do Dia das Crianças, né? O momento da semana do Dia das Crianças, onde eu me sentia assim, aquela pessoa muitas vezes abandonada, triste, sozinha. E a gente passou justamente por esse momento, o momento mais difícil, que foi o período do Dia das Crianças, onde a minha filha estava muito mal, né? E isso hoje, exatamente hoje, no dia 15 de outubro, né, ela deu entrada na UTI. E a gente recebeu muitas visitas, né, de pessoas que nem sabia que a gente existia. Não foi de amigos, não foi de colegas, não foi de família, não. Foi de pessoas que deixaram seus lares, deixaram suas cidades e foram levar alegria para a gente. E eu me senti, sabe, a cada pessoa que chegava e me entregava um presente à minha filha, eu me senti uma pessoa importante, né? Porque quantos de nós não deixamos os nossos lares muitas vezes para ir levar uma alegria? Muitas vezes não é nenhum presente, mas sim uma palavra. E no dia 15 de outubro, há 3 anos atrás, quando a minha filha entrou na UTI, a gente passou por um tempo sem poder vê-la nesse dia, por algumas horas, né? Enquanto eles estavam organizando, eu desci para a Praça do IMIP. E lá eu sentei, onde muitas vezes eu procurava ficar sozinha, eu e Deus. Eu olhei para o céu, ao ar livre, e disse: poxa, Senhor, eu tô tão sozinha. E de repente apareceu um Senhor que eu gostaria muito de hoje ter o número deste homem. E quem me conhece sabe que onde eu chego eu falo sobre esse Senhor. E ele chegou pra mim, era um domingo, né? Onde nos domingos e feriados é aquele deserto, não tem ninguém, né? Durante a semana tem muitos médicos, muita gente, pessoal que vai pra consulta. Mas durante domingos e feriados e sábados, né? Aquele deserto. E ele chegou perto de mim e disse: moça, eu não sei se você é evangélica, se você é católica, não importa a religião, mas eu queria lhe contar a minha história. E ele começou a contar, dizer que há 10 anos atrás ele tinha perdido a filha dele lá, e que a esposa dele, desde desse tempo, ela entrou em uma depressão e se encontra em uma depressão. Mas ele aprendeu a ir ao IMIP todos os domingos, porque ele sabia que aos domingos era onde as pessoas se sentiam sozinhas e solitárias, né? Então gente, eu conheci esse homem. E quando ele começou a falar, sabe? Eu comecei a chorar. E ele contou pra mim a passagem daquela mulher do fluxo de sangue da Bíblia, né? Ele era católico, por sinal ele era católico, mas ele falava muito bem da Bíblia. E ele dizia que... lembra daquela passagem da mulher do fluxo de sangue? E aí ele começou a me explicar, né? E assim, eu já havia ouvido, escutado, mas aí eu consegui escutar de uma forma melhor. Que ele disse assim pra mim: se tu tiveres fé, por menor que ela seja, tu vai tocar o Senhor. Possa ser que tu não saias daqui com a tua filha, mas o Senhor tem grandes coisas na tua vida. E a palavra do Senhor diz que naquele momento a mulher andava em meio a uma multidão e o Senhor disse: alguém me tocou. E o Senhor diz, aí os discípulos diziam: poxa, Senhor, tanta gente te tocou. E ele dizia assim: não, alguém me tocou diferente. E essa frase ficou marcada em mim, porque ele disse de uma forma tão linda. Ele olhou para mim e disse: olha,
você pode tocar o Senhor de forma diferente. E do Senhor saiu virtudes. Então, assim, gente, eu queria conversar com vocês a respeito dessa ação, né? Essa ação não é minha. Essa ação, ela partiu realmente do coração do Senhor. E eu prometi para mim mesmo que independente de qualquer coisa, se minha filha saísse com saúde ou não, se o Senhor guardasse, eu iria todos os anos, no mês de outubro, levar alegria para aquelas crianças. Muitas crianças que muitas vezes nem têm condições de comprar um presente, ou muitas vezes tinham condições, porque eu sei que eu podia dar um presente à minha filha. Mas sabe, aquela alegria de receber aquelas pessoas, de ser lembrado, né? Que muitas vezes a gente não era lembrado nem por um amigo, mas que a gente era lembrado por pessoas que saíam das suas casas, né? Para levar um pouquinho de alegria. Eles iam vestidos de forma tão linda, as crianças estavam tão doentes, né? Então, assim, eu queria pedir a vocês, você que ainda não doou, você que ainda não fez sua doação, né? A gente tá arrecadando até sábado, tá certo? Dizer, gente, que na vida não existe nada pior do que a gente ter alguém doente na nossa casa. Alguém que nasceu do meu ventre, que muitas vezes eu olhava para ela e dizia, como eu gostaria de te tirar daí e ficar no teu lugar. Eu perdi a minha filha. Perdi. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Uma dor que é como se arrancasse um pedaço. Ou melhor, como se arrancasse teu coração do lugar. Essa dor que eu carregarei para sempre, eu tenho certeza disso. Mas que eu aprendi tanta coisa naquele lugar. Eu fiz grandes amizades. Eu fiz grandes pessoas. E durante o período que eu fiquei na UTI, que sempre o primeiro lugar que a gente vai levar é sempre na UTI. Eu tenho maior carinho pelas pessoas. Que eu passei 3 meses dentro da UTI, né? E 1 mês de enfermaria. Mas assim, como eu passei mais tempo na UTI, eu fiz uma grande família. E lá dentro, Natal, Ano Novo, foi tantas datas que a gente passou lá. Eu aprendi que enquanto há respiração, enquanto há fôlego, há alegria. E dentro da UTI a gente fez muitas coisas legais, né? A gente fez Ano Novo, a gente fez Natal, a gente deu vida. E um dia eu escutei de um médico que ele dizia assim pra mim, Rafa, enquanto há vida, há alegria. E muitas vezes a UTI é um lugar triste, mas eu consegui fazer daquele lugar momentos de alegria. Então, assim, muitas das minhas amigas não conseguem voltar lá, mas eu volto com o coração deslumbrante. Me emociono, meu coração gela. Quando eu chego lá, todas as vezes que eu chego lá, meu coração gela. É como se eu sentisse que minha filha estava lá, né? Como eu ia todos os dias vê-la durante o período de UTI. Então, assim, eu sinto que minha filha estava lá. Mas, assim, eu digo sempre ao meu esposo, farei essa ação todos os anos. Esse ano a gente achou um pouquinho que a gente recebeu menos doação. Mas o pouco que a gente levar, a gente vai fazer o muito da alegria, né? Nós também compramos os nossos brinquedos, compramos as nossas fraldas, a minha família, todo mundo se engaja, né? E a gente tá indo domingo. E assim, eu quero convidar você também, que quiser se juntar a nós. Infelizmente a gente não tem um caminhão, a gente não tem um ônibus, a gente não tem uma Kombi, mas você que tem seu carro, você que quer ir de ônibus, pode se juntar a nós, tá certo? A gente conheceu esse ano uma pessoa lá do Janga, que ela quis se juntar a nós, e a gente vai estar se juntando domingo. Tá certo? Então, eu fico muito feliz e realizada nesse momento, porque passa um filme na minha cabeça. Tenha certeza, gente, você que ainda não conheceu, procure conhecer de perto, né? Visitar, olhar o quanto as pessoas precisam desse aconchego, desse carinho, dessa palavra. Então, eu quero deixar aqui pra vocês, né? O meu carinho, né? Com relação ao IMIP, à equipe do IMIP. Meu Deus, a gente fez grandes amizades, grandes amigos que até hoje a gente se fala e eles sempre esperam por nós. Então eu quero pedir a você que ainda não doou, nos procure, tá certo? Que a gente vai buscar até você a sua doação. E a gente tá indo domingo fazer esse momento, tá certo? E aproveitando também para lembrar que a minha filha, né, pra mim, ela é um ser de luz. É um ser de luz. E eu ensino as minhas filhas que
Quando elas crescerem, quando eu não puder mais fazer essa ação, elas que vão fazer. Elas que vão fazer. Porque Laura minha ainda é pequenininha, né? Mas eu tenho falado pra ela de Laura. Não que ela veio pra substituir, porque ninguém substitui ninguém, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que você colocou esse nome? Não, eu coloquei esse nome porque eu me senti confortável. E eu sempre quis ter alguém perto de mim pra chamar de Laura. Mas não pra substituir, não. Então, assim, eu sempre falo para essa Laura, né? Da minha história, mesmo ela sem entender. Mas eu falo, porque Deus fez grandes coisas na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu esposo, na vida de tanta gente através de nós. Então eu quero pedir a você, colabore junto conosco. Dê um presentinho, não precisa ser presente grande, caro, não. Ó, eu só tenho esse brinquedinho aqui, eu só tenho esse carrinho. Um pouco se faz muito. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai multiplicar aquilo que ainda está precisando na tua vida. Então eu vim aqui falar isso, desabafar isso que eu estava querendo. E um dia eu ainda venho aqui fazer um vídeo, né, gravando o meu testemunho de vida, meu testemunho da minha filha, contar a minha história. Que eu conto essa história com muito carinho. E é uma história que ficará para sempre gravada em minha vida. Porque cada dia que eu vivi ali foi uma guerra, mas foi um aprendizado. Eu dizia sempre que eu vivia em meio à guerra. Que quando eu acordava, que eu abria os olhos, quando eu acordava, né? Porque muitas vezes eu virava a noite sem dormir. Eu olhava para minhas amigas e companheiras que ali perderam junto comigo. Muitas ganharam, outras perderam. A grande maioria perdeu. E a gente se olhava e dizia, quem será que vai hoje? Mas o Senhor conforta meu coração. Ele tem me dado muita alegria, mesmo carregando esta dor. Então eu queria, junto com você, fazer essa obra. Essa obra que eu dei o nome de Ação Laura Liz, pelo simples fato de eu ter conhecido o IMIP através dela. Porque foi ela que me levou lá, né? Foi ela que Deus enviou para me levar lá. Então, eu queria que vocês abraçassem e fizessem uma criança feliz. Se cada um de nós dessemos um brinquedinho. Eu moro numa cidade que tem mais de 70 mil habitantes, né? Então, se cada um de nós levasse um brinquedinho, quantas toneladas de brinquedo a gente poderia levar? Então fica meu abraço nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Meu abraço fraternal e que o Senhor abençoe você, abençoe a sua vida, dê saúde, porque nada mais importa nessa vida do que estarmos na nossa casa, com pouco, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita feira, com pouca comida. Mas nessa vida não há nada mais importante do que ter um filho saudável, do que ter uma mãe saudável, do que estarmos no nosso lar. E eu agradeço a Deus todos os dias pela saúde das minhas filhas, por poder estar com minhas filhas pertinho de mim. Porque o dia eu lutei pela vida de uma, o Senhor guardou, mas eu aprendi. Um abraço.